A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou o tio Arthur Telan e hoje, dia 24 de maio, sou eu novamente que vou trazer o devocional para vocês. Vamos começar orando? Posição para a oração. Eterno Deus, soberano Pai, nós clamamos a Ti. Fica conosco neste momento de devocional, que Tua palavra, Deus, possa ser entendida. Em nome de Jesus, amém. Crianças, hoje o nosso devocional, dia 24 de maio, está lá na página 552 da nossa Bíblia Devocional Robert Murrow McCheyne. Para quem não tem, é Números 33. Vocês gostam de histórias, crianças? Então, a nossa palavra de hoje, o nosso devocional de hoje, tanto Números 33 como Salmo 78, fala a respeito de histórias. Conta a história. E que história é essa que conta? Conta a história de Israel, a história do povo escolhido de Deus. Em Números 33, a história contada, o que é narrado, é a jornada, desde a saída do Egito até a terra dos Moabitas. Todo esse trajeto é contado com uma riqueza de detalhes. Em cada cidade que o povo de Israel parava, foi feito um registro da cidade que eles pararam, como eles ficaram ali instalados, quantos dias, e assim se sucede em toda a leitura, em todos os Números 33. O tio vai ler um trecho aqui, lá no Números 33, 3, verso 3. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. 4. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, e todo o primogênito que havia o Senhor executado juízo também contra os seus deuses. 5. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. E assim sucessivamente vai contando todas as histórias de Sucote, para onde que eles foram. Conta também passando pela terra onde quando o Mar Vermelho se abriu e eles passaram pelo Mar Vermelho. E a história vai até no verso 49, que diz: E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gizemote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E ao chegar na campina de Moabe, Deus deu uma ordem para Moisés passar ao povo. E essa ordem era que, ao entrarem na terra dos Moabitas, atravessarem o Jordão e adentrarem na terra de Canaã, e chegarem à terra de Canaã, eles deveriam fazer uma coisa: destruir tudo o que remetesse, tudo que fosse da cultura do povo de Canaã, dos cananeus. Tudo que remetesse, tudo que fosse da cultura deles fosse destruída. Imagens, pinturas que eles faziam na caverna, como a gente estuda na escola, tudo que fosse tivesse pintado em parede era para ser destruído. Imagens, templos, altares, tudo era para ser destruído. Mas por que Deus mandou fazer isso? Porque Deus é um Deus zeloso e Ele sabia da inclinação do povo ao pecado. Nós vemos aqui, em toda a história de Israel, quantas vezes Israel tentou o Senhor, ficou chateado e pediu para que Deus, ficando triste, pedia para que Deus deixasse-os voltar para o Egito, e Deus se irava e queria destruir o povo, mas Moisés se colocava na frente, orava pelo povo, intercedia pelo povo, e assim Deus acalmava sua ira e não destruía o povo. Sabendo que o povo era de dura cerviz e era um povo pecador, e que ele podia a qualquer momento se contaminar e ir buscando outra religião que não fosse a religião servindo a Deus, Deus mandou que fosse isso. Deus sabia que isso poderia acontecer, sabia que isso aconteceria. Foi por isso que Deus deu essa ordem para que Moisés falasse ao povo que destruísse toda ou qualquer imagem, tudo que remetesse, tudo que fosse da cultura cananeia, tudo que fosse da religião cananeia, que era falsos deuses, falsos ídolos. Eles pediram para que fosse tudo destruído. Hoje nós vemos aqui a respeito, a aplicação prática de Números 33 é que Deus
tem promessas para cada um de nós. E para alcançarmos essa bênção, essas promessas, nós precisamos peregrinar, nós precisamos ir por um caminho. E muitas das vezes esse caminho não vai ser sempre um caminho tranquilo, um caminho reto, um caminho sem obstáculos. Vai ser um caminho difícil, vai ser um caminho árduo, vai ser um caminho que muitas vezes vão ter muitas lutas, muita dor, mas Deus, Ele é poderoso, Ele está no controle de tudo. Devemos perseverar, devemos continuar firmes, com fé, com esperança, mantendo um relacionamento diário com Deus, buscando através da leitura bíblica, da oração, dos devocionais. Por quê? Porque através de jejuns também, porque ao mantermos nossa fé fundamentada em Cristo, em Deus, nós estaremos mais fortes e preparados para vivenciar esses tempos difíceis. E assim, mesmo que venha um tempo difícil e que soframos, não sofreremos tanto como se estivéssemos sem Cristo. Pois, tendo Cristo, tendo a Deus como Senhor das nossas vidas, Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passaremos por estes momentos momentaneamente, rapidamente, de maneira que isso não nos afligirá tanto. Iremos sofrer, mas esse sofrimento gerará a gente mais fé, mais esperança, e assim iremos glorificar a Deus e bendizê-lo assim que nossas bênçãos forem alcançadas. Amém? E Salmo 78 é escrito pelo salmista Asaf, mais um salmo de Asaf, e ele também conta a história. Ele conta a história do povo de Israel. Ele conta aqui, vamos lá ler aqui os primeiros versículos para vocês poderem entender. Salmo 78, a ira e a misericórdia de Deus. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais nos têm contado. Nós não cobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a força e as maravilhas que fez. Aqui o salmista faz um registro, a história de Israel, para que essa história não se perca. Ele conta a história de Israel, faz um registro de tudo que Israel passou, sofreu, até os dias atuais até os últimos dias. No caso, como o Salmo 78 aqui foi dividido, eu vou falar até a parte onde até a parte que nós lemos, né? Que foi até a parte quando, vocês lembram aquela história, quando o povo clamava por carne, Deus mandou codornizes e o povo acabou comendo demais e passando mal. Então, nós lemos até essa parte e essa parte foi registrada, isso foi escrito para quê? Para que o povo, quando no tempo de Asaf, depois do tempo de Asaf, quando lesse Salmo 78, visse a história e lembrasse do que o povo de Israel passou. Assim como o número de 78 registra os lugares onde o povo de Israel passou e alguns acontecimentos, Salmo 78 fala também a respeito do que eles sofreram, o que eles passaram para chegar até aquele momento. E é interessante que Salmo 78 fala com uma riqueza de detalhes de tudo que o povo passou e sofreu. Mais uma aplicação também que o tio traz para vocês está lá nos últimos versículos, em 34. É lá no versículo 34, que diz: quando os matava, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Aqui ele está falando a respeito de que quando Deus se irava e ele precisava cumprir a sua ira, por ser um Deus justo e santo. Deus é amor, mas também ele é justo e santo. Então ele precisa que a justiça seja feita, ele precisa ser justo com aquele que pecou, com aquele que cometeu algum erro. E naquela época, como bem sabemos, não tinha Jesus ainda. Então ele precisava punir aquele pecado. E muitas das vezes o povo de Israel pagava com a própria vida. Assim, lembrando que hoje nós não pagamos os nossos pecados pelas nossas vidas, porque Jesus deu a própria vida dele
para que hoje nós tenhamos vida, para que nossos pecados hoje sejam todos condenados em Jesus. Então, a morte que viria sobre nós pelos nossos pecados hoje está sobre Jesus. Quando cremos em Jesus e olhamos para Jesus, Jesus nos justifica. Esses pecados vão para cima dele e ele assume a responsabilidade desses pecados que nós cometemos. Glória a Deus por termos Jesus, porque se não tivéssemos Jesus, aconteceria a mesma coisa que acontecia com o povo de Israel naquela época. Continuando lá em Números 35, ou Números 33, verso 35. E se lembravam de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Aqui nós confirmamos o que o tio falou lá em Números 33. O povo, Deus sabia que o povo se corromperia. Então, de maneira que Deus vinha com a sua ira, matava, eles se arrependiam, buscavam a Deus, e após isso, o que acontecia? Eles voltavam a praticar as mesmas coisas. Por isso que Deus teve que dar aquela ordem, que era para eles excluírem tudo que existia em Canaã. E mesmo assim, eles ainda pecaram. Para você ver, e parece igualzinho que somos hoje, né? Eu, vocês, crianças, todos nós, somos exatamente assim. Muitas das vezes estamos afastados de Deus e não queremos saber de Deus. Mas quando a coisa aperta, quando a gente passa por uma situação, quando acontece alguma coisa ruim, nós corremos aos pés de Jesus. Que é o único que pode nos salvar, com certeza, mas não devemos ser assim. Devemos confiar sempre, ter plena fé em Deus e crer que Ele é o nosso Salvador. E não devemos ter altos e baixos, devemos ser constantes, devemos manter um equilíbrio, sempre em busca, oração, jejuando, lendo a Bíblia, para que possamos não ter esses altos e baixos, que nossa fé possa ser reta, possamos ser assim, crentes realmente em Deus e que quando tivermos problemas nós vamos estar firmes, sustentados pela fé em Cristo Jesus. Amém? Agora vamos orar, pegando o nosso caderninho de oração, dia 24, nós lemos o Salmo 24, que diz: Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Tudo pertence a Deus. Foi Ele quem criou o mundo e toda a natureza. Orando os Salmos. Senhor, tudo que fez é maravilhoso, tudo que planejou na criação foi com muito amor. Querido Deus, eu o louvo porque o Senhor é meu Criador. Orando pelas crianças do Kuwait. Oramos para que todas as meninas que sofreram com os homens maus sejam protegidas e curadas de todos os maus. Amém, crianças? Deus abençoe vocês. Até o próximo devocional. Fiquem com